Parece que acabei de acordar agora, quando acenderam as luzes. Não sei como vocês estão no vosso coração, como vai a vossa disposição. Amém? Estão bem dispostos? Estão bem dispostos? Amém? Glória a Deus. A ver se nos animamos um pouco, é para eu não ficar aqui a sentir-me sozinho e isolado quando as pessoas que estão aí ficam assim muito silenciosas. Eu sinto-me sozinho. Eu creio que não sou só eu, mas acho que uma pessoa quando vem ao púlpito, seja na igreja, seja fora da igreja, e quando não sente um feedback das pessoas que estão a assistir, é como se estivéssemos ali sozinhos a falar, e parece que dá a sensação que estamos a falar para o boneco. Amém? Bom, isto é só para quebrar um bocadinho o gelo, porque às vezes a gente vem assim com o coração e com as vistas um bocado olhar uns para os outros assim com certo gelo e com um gelo assim no coração, então que a gente possa quebrar esse gelo, porque afinal de contas, pelo menos nós que estamos aqui e alguns daqueles que também nos estão a assistir, também já nos conhecemos todos. Amém? Amém? Estão a ver o que eu dizia? Amém? Assim já é um feedback, já me sinto mais confortado, mas não tão isolado como alguns clubes de futebol. Então eu queria compartilhar convosco, mas antes de compartilhar quero orar. Amém? Senhor Pai, te dou graças por mais um dia, graças pelo teu amor, pela tua misericórdia, Senhor. Graças pela forma como nos tens cuidado, protegido, dirigido, Pai. Graças, Senhor, pelo teu amor na nossa vida, Senhor. Graças porque nos alcançaste, Pai, porque nos resgataste. E graças porque podemos estar aqui reunidos no teu nome. E sabemos que tu estás aqui no nosso meio, porque está escrito na tua palavra, Santo Deus, Pai. Por isso, Senhor, quero-te pedir nesta hora, Senhor, que tu possas abençoar os corações aqui, Senhor, a vida de cada um, daqueles que nos ouvem, daqueles que nos veem, Santo Deus, também, Senhor, e abençoa-me a mim em especial nesta hora, Senhor, para que possa não ser eu a falar, mas sejas tu, Senhor, através de mim, que me possas utilizar como um servo inútil que sou, Senhor, me possas utilizar, Senhor, para que a tua palavra seja viva e seja eficaz e venha, Senhor, como espada, Pai, quebrantar e separar aquilo que é teu e aquilo que não é de ti, Santo Deus, Pai, e possa-me nos renovar em ti, Santo Deus, Pai, receber aquilo que tu nos falas, recebê-lo como água, como pão de vida, Pai, porque necessitamos de ti a cada dia. Queremos ouvir, Senhor, a tua voz, Santo Deus, Pai, e sejas tu, no nome de Jesus. Amém. Amém? Amém? Glória a Deus. Então vamos abrir as nossas Bíblias. Eu já abri, sou muito rápido a abrir Bíblias. Em 1 Samuel, capítulo 1, aliás, capítulo 3, a partir do versículo 2. Amém? E diz assim na palavra do Senhor, que o Senhor possa abençoar a sua palavra. Certo dia, estando deitado no lugar acostumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se a ponto de não poder ver. E tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. E ele respondeu: Eis-me aqui. Correu a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei, torna a deitar-te. Ele foi e se deitou. E tornou o Senhor a chamar: Samuel. Este se levantou e foi a Eli. E disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar: Samuel, Samuel, a terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli. E disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem.
Por isso, Eli disse a Samuel, vai deitar-te e se alguém te chamar, dirás, fala Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Amém? Amém? Bom, eu queria fazer uma alusão aqui a esta parte onde ouvimos Deus chamar a Samuel. E ele não só porque não conhecia a voz de Deus, mas mesmo que conhecesse a voz de Deus, aliás, se ele conhecesse a voz de Deus, ele com certeza que responderia. E muitas vezes acontece a nós mesmos. Deus fala-nos, Deus chama-nos e nós não escutamos a voz de Deus. Será às vezes por estarmos à espera de uma determinada voz, algo diferente? Repara, Deus, se for eu a chamar Samuel, Samuel, onde é que está o Samuel? Ele está por aí. Samuel, ele com certeza ouvirá a minha voz e me reconhecerá. Se for outra pessoa dos que estamos aqui a chamar o Samuel, ele também reconhecerá. Como será a voz de Deus? Será que Deus tem uma voz tipo trovão? Será que Deus vai dizer assim com aquela voz que às vezes nós, quando vemos alguns filmes e fazem aquela alusão de Deus, uns filmes ou uns comentários, algo assim, e ouvimos aquela voz lá de cima do céu, com uma luz a apontar e ouve-se assim aquela voz, Samuel, 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 Samuel. Amém? Será que Deus, será que Deus tem este tipo de voz assim? Será que nós estamos à espera de que Deus nos chame assim com uma voz cheia de esplendor? Será que nós estamos à espera de ouvir? Eu creio que muita gente está à espera de ouvir uma voz assim para poder dizer, Senhor, eu estou aqui. Mas eu não creio que Deus nos fale dessa forma. Eu creio que às vezes Deus nos fala de uma forma tão simples, que até nos passa como o vento. Passa que nem nos apercebemos que é Deus a falar connosco. E muitas vezes é por orgulho. Muitas vezes é alguém que nós não esperamos, que nós não contamos, que nós nem queremos pensar, que é essa pessoa que está a ser utilizada por Deus para nos dizer algo. Então, não escutamos a voz de Deus. Ficamos a leste da voz de Deus. A voz de Deus não é essa, não pode ser. Nunca experimentaste ouvir a voz de Deus? Sabes, há uma coisa, Samuel não conhecia a voz do Senhor, não conhecia o Senhor. Mas muitos de nós conhecemos ao Senhor. E muitas vezes não ouvimos a voz do Senhor a falar connosco. Muitas vezes a partir deste púlpito, Deus fala-nos. Muitas vezes aquele irmão, aquela irmã, fala contigo algo, se calhar no meio de uma conversa, ou num pedido que tu faças, algo assim, fala-te. E quantas vezes nós não escutamos essa voz de Deus a nos falar? Eu podia dar aqui algum exemplo que se passou comigo, mas precisamente não o quero fazer, mas quero te dizer que o que é pior? É não reconhecer a voz de Deus ou conhecer a voz de Deus e esquecermos que é a voz de Deus. Por orgulho, porque às vezes não estamos dispostos a ouvir aquela pessoa que nos vem falar. Então, o que é que será pior? É Samuel aqui que não conhecia a Deus? Ou aquela pessoa que conhece a Deus e não ouve a voz de Deus? Por alguma razão que a impede de ouvir? Às vezes pode ser um pouco surda. Às vezes há pessoas que não ouvem bem, mas eu creio que Deus também fala um pouco mais alto a essas pessoas. Então eu creio, porque é esta base desta mensagem que eu vos quero deixar, é que muitas vezes Deus está-nos a falar e nós estamos completamente distraídos com as coisas do mundo.
Estamos completamente distraídos com os nossos Facebooks, com tantas coisas que a gente tem que fazer e muitas vezes não escutamos a voz de Deus. E às vezes não só não escutamos a voz de Deus, como Deus faz com que a gente vá falar às outras pessoas. Deus quer nos utilizar e nós não permitimos que Deus nos utilize. Então nós temos que ter a sensibilidade, nós temos que ter essa sensibilidade para saber quando é que Deus nos quer utilizar e quando é que Deus nos fala. Nós temos de estar atentos à voz de Deus. E a única maneira de estar atentos à voz de Deus é por meio da oração e por meio da leitura da Bíblia. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Diretamente, a palavra de Deus. É o maior presente que Deus deixou à humanidade. É a sua palavra. E se nós não escutamos, se nós não oramos, se nós não lemos a Bíblia, se nós nos apartamos e achamos que aquilo que nós já sabemos já nos chega, aquela oração que a gente faz de manhã, se calhar um bocado à pressa, ou ao fim do dia, aquela falta de agradecimento, de Senhor, obrigado por este dia, obrigado por isto, obrigado por aquilo, obrigado porque me fizeste isto, obrigado porque me fazes permanecer na tua casa, obrigado porque tens sido fiel para comigo. Porque Deus é fiel para connosco, Deus não se aparta de nós. Mas nós, nos nossos afazeres, nós mudamos de ideias, nós mudamos muitas vezes de lugar, nós mudamos de carro, nós mudamos de camisa, mudamos de, sei lá, a gente muda muita coisa. Até muitas vezes a nossa fé nós mudamos, perdemos a nossa fé em determinados assuntos, perdemos a nossa fé em Deus, perdemos a fé em nós mesmos. E então perdemos tudo. Mas nós mudamos. Até de ideias, acho que já disse. Até de ideias nós mudamos. Mas Deus, não. Ele não se aparta de nós e Ele não muda. Ele não muda. Diz em Hebreus, capítulo 13, versículo 8. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Amém? Ele é o mesmo, sempre. Ele não muda. Portanto, a voz dele é sempre a mesma. Nós é que mudamos. E muitas vezes deixamos de ouvir a voz de Deus. Porquê? Por nosso orgulho, pelo pecado. Então temos que desviar de nós aquilo que não é bom, o pecado. Porque o pecado é que nos faz desviar. E o pecado não é o pecado é muita coisa. O pecado é... Basta deixarmos de orar, basta deixarmos de seguir a Deus para estarmos a pecar. Afinal de contas, Ele teve tanta misericórdia de nós, Ele foi-nos resgatar do fundo, Ele nos trouxe aqui e muitas vezes nós mudamos. Mudamos completamente daquilo como entramos, como começamos, e mudamos e agora já somos outra coisa completamente diferente. E esquecemos de que foi Ele, pela sua misericórdia, que nos resgatou. E nós esquecemos-nos completamente. Nós esquecemos completamente, pensamos que já somos alguém, por assim dizer. Pensamos que já somos alguém, já somos muito importantes. Já não precisamos de ler tanto a Bíblia, já não precisamos de orar tanto, já não precisamos de chamar o irmão, anda cá que vamos orar juntos, que eu preciso de ajuda. Já não pedimos ajuda porque somos tão orgulhosos e vivemos tão a nossa vida porque mudamos aquilo que éramos para aquilo que somos. E deixamos-nos e esquecemos-nos e perdemos-nos. Para quê? Para quê? Sabes, quando morrermos, como se diz no bom português, vamos com os pés para a frente. Vamos com sobretudo. Não há nada. E não levamos nada daqui. Mas queremos que é importante termos um bom telefone, é importante termos boas coisas, é importante termos boa apresentação. Sim, é importante termos essas coisas, porque nos fazem falta para trabalhar. Mas não é essas coisas que nos fazem mudar a vida. É essas coisas que nós temos na mão, um simples telefone, a soberba do homem, muitas vezes leva-nos
Não é o nosso corpo, é o nosso espírito. Leva-nos para lugares que são pecado. A soberba é um deles. Então nós temos que procurar afligir estas coisas que estão enraizadas na nossa vida e tirá-las completamente e destruí-las e buscar a Deus sem orgulho, sem ideias, sem maus pensamentos a respeito deste ou daquele. Termos bons pensamentos, termos boas coisas a respeito dos outros, mesmo que nos façam mal. Termos bons pensamentos, termos boas ideias, termos vontade de ajudar, termos vontade de buscar. Isso é que faz a diferença. Não é querermos ser diferentes, mudarmos e depois dizemos: mas Deus não me diz nada, eu não ouço Deus falar comigo. Claro que não ouves. Porque estás muito preocupado com outras coisas, com o teu orgulho, com as tuas coisas, então Deus fica aquém. Endurecemos o nosso coração e quê? Onde é que nós próprios nos levamos? Será que vamos para algum lugar de jeito? Pronto, eu queria dizer que Ele é o mesmo para te ouvir e perdoar. E sabes, Ele tem saudades tuas. Se tu estás a receber aquilo que eu estou-te a dizer, Ele tem saudades tuas. Ele tem saudades de passear contigo no jardim, naquele jardim. Lembras-te do primeiro amor? Lembras-te da primeira vez que foste ao Senhor? Lembras-te dessa vez? Onde tu deixaste tudo? Até a tua própria família. E foste lutar pela razão de Cristo. E foste de missionário. E foste para aquela outra terra. E foste levar uma obra. E foste seguir a Cristo. Lembras-te desse primeiro amor, aquela vez que o Senhor te quebrantou e te ajoelhou, depois de joelhos, e tu sentiste a sua presença, a sua voz? Lembras-te? Pois Ele tem saudades tuas. E sabes? E quando tu te arrependeres novamente e voltares ao seu caminho, vais ver que também estavas com saudades dele. Tenho a certeza que estavas com saudades dele, só que não te lembravas. E porque nós temos tantas coisas, o mundo nos apaga, as coisas deste mundo nos apagam, nos distraem. E nós, mesmo sem dar conta, muitas vezes não, a gente esquece de que Deus está aí do nosso lado. Já não colocamos o dia nas mãos de Deus, já nos esquecemos de manhã, para que Deus tome controle das nossas vidas. Esquecemos de andar de mão dada o dia todo quando vamos fazer coisas. Esquecemos de lhe colocar as coisas na mão, esquecemos-nos dele. Irmão, irmã, era esta palavrinha que eu te queria dar. Esta palavrinha é muito simples. Escuta a voz de Deus. Abre o teu coração. Volta ao Senhor, porque Ele está à tua espera. Ele quer estar contigo. Ele quer cear contigo. Amém? Não sei se tu concordas com esta palavra, mas tens que concordar porque ela está escrita. Foi aquilo que Deus tem vindo a pôr no meu coração. Ele me falou. E sabes que podem-se dizer muitas coisas, mas a primeira palavra, quando tu pegas na tua palavra, por isso é que deves ler a Bíblia, sabes? Porque às vezes nós temos que nos arrepender, temos que dar um passo atrás e voltar àquele amor do Senhor, estás a ver? E às vezes precisamos que o Senhor nos fale. E Ele às vezes está-nos a falar e nós não vemos. Passou comigo.
Não tenho vergonha de os dizer. Se tu tens, não devias ter. Não tenhas vergonha. Porque a primeira palavra é para ti quando a lês. E se eu a trouxe aqui para compartilhar contigo, é porque eu também sou humano como tu. Somos seres humanos e temos as mesmas manias, temos as mesmas coisas e os pecados não são muito diferentes uns dos outros. Só que muitas vezes a gente não queremos escutar. Então é bom. Foi bom eu receber esta palavra na primeira pessoa e é bom eu compartilhar contigo esta palavra, porque se tu te encontras distante de Deus, se tu te encontras aí um bocado que não sabes para que lado te virar, porque tens algum problema, porque não sabes mais o que fazer, porque não estás desesperado ou desesperada porque por alguma situação ou outra situação que muitas vezes nos acontece, porque a vida não é um mar de rosas, então que possas aproveitar esta palavra e que esta palavra venha fortalecer-te e tu te fortaleças na palavra de Deus. Amém? Eu queria te pedir para te pudesses pôr de pé. Quero orar pela palavra. Quero orar em especial por ti, por mim, para que esta palavra, a palavra de Deus, possa modificar o nosso coração, a nossa vida. Não podemos ficar mais sem ouvir a voz de Deus. Temos que procurar, encontrar, procurar ouvir a voz de Deus, porque só Ele nos pode ajudar, só Ele pode apaziguar, só Ele nos pode libertar, só Ele nos pode curar, porque Ele é tudo, e sem Ele nada somos, nada temos, nada podemos, nada conseguimos fazer. Mas com Deus nós podemos fazer todas as coisas, porque está escrito na palavra: eu sou contigo por onde quer que tu andares. O Senhor não nos abandona, mas nós muitas vezes abandonamos. Dá um passo de fé em direção a Jesus, ao Senhor que te resgatou naquele dia. Lembra-te daquele dia que Ele te falou e que tu reconheceste Ele como Senhor e Salvador. Lembra-te desse dia e volta a esse dia, para que a sua palavra seja firme no teu coração e possas tu caminhar segundo a sua vontade, o seu amor e a sua misericórdia. Pai, te damos graças, Senhor, por tudo aquilo que tens feito na nossa vida, Senhor. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, Pai. Perdoa as nossas falhas, Pai. Perdoa as vezes que não te buscamos, Senhor. As vezes não fazemos a tua vontade, Senhor. Não tenhas em conta, Senhor. Tu conheces, Senhor, a nossa debilidade, as nossas fraquezas. Tu conheces o nosso caminhar, Senhor. Ó Santo Deus, tem misericórdia da nossa vida, Pai. Só Tu és a salvação, Senhor. Tu és o Senhor a quem quero entregar, Senhor, a minha vida, Senhor, a cada dia, Pai, para que Tu faças, Senhor Jesus, conforme a Tua vontade, o Teu amor e a Tua misericórdia, Pai. Pai, guarda esta palavra nos nossos corações, Senhor, para que não esqueçamos, Senhor, que Tu és o Senhor, aquele que nos resgatou. Aleluia, no nome de Jesus. Amém.